Olá, bem-vindos ao meu caótico mundo mágico. Primeiramente, eu gostaria de pedir mil desculpas que eu não dei conta de melhorar a qualidade desse vídeo de hoje, mas eu precisava gravar agora. A outra desculpa é pelo cenário, que é caótico. É uma casa que tem crianças, mas é porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são 5 armadilhas para nossa saúde mental que dezembro reserva pra gente. Essa época do fim de ano, ela é considerada como uma lupa emocional, na qual sentimentos positivos são vistos de forma ampliada, mas sentimentos negativos também são vistos de forma ampliada. Tudo depende do que a gente já estava carregando dentro de nós ao longo do ano ou ao longo da vida. E nesse período do ano, as coisas vêm à tona de uma forma bem mais intensa. E essa intensidade, principalmente quando desviada para um lado mais negativo, ela pode trazer a piora de quadros já existentes de saúde mental, ou ela pode trazer, inclusive, quadros novos se for alimentado por mais tempo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. São 5 áreas de armadilha e fiquem atentos aí. Embaixo vai ter a minutagem do vídeo, caso alguém não tenha paciência suficiente para escutar todo o tema, pode ir diretamente no assunto que mais lhe interessa. E eu também sugiro que vocês enviem esse vídeo para outras pessoas que vocês achem que pode valer a pena ver sobre esse tema e que se gostarem disso aqui, curtir, por favor, o vídeo, porque isso aqui também são negócios. Então vamos lá. Primeira área que eu quero falar com vocês é a mais óbvia, que são as comemorações e a presença de comida e bebida. A área nutricional da nossa vida pode sofrer um impacto nessa época de final de ano. Nós consideramos a comida como algo muito afetivo. Então a gente vai em festas que são regadas a muita comida, feitas por muitas pessoas que a gente gosta muito, e que são comidas hipercalóricas e que são comidas hiperpalatáveis. E aí a gente já tem a primeira armadilha, a armadilha de comer muito. Então, pessoas que já têm uma tendência a ter compulsão alimentar, ou pessoas que já têm obesidade, ou pessoas que têm diabetes, podem se descompensar nessa época do ano, porque a gente se sente obrigada a comer o pavê da tia Margarete, a gente se sente obrigado a experimentar um pouquinho do manjar de coco da vovó, e a gente se sente na obrigação de também comer um pedacinho do pudim que a priminha Doroteia fez, e aí a gente se ferra comendo um monte de coisas ao mesmo tempo, mesmo estando sem fome. E esse descontrole, ele pode acontecer só no formato de binge, que é só nessa noite de Natal, na noite de Ano Novo, na festinha da empresa, etc. Mas isso também pode servir como um gatilho deflagrador de retornar a um padrão de comer muito. E aí a pessoa comeu muito ali na festinha da empresa, come muito no Natal, come muito no Ano Novo e segue janeiro comendo muito, e a gente forma uma bola de neve de compulsão alimentar, de maus hábitos alimentares, de obesidade e de outros impactos na saúde corporal e mental. Um outro campo que também é envolvido na nutrição são as pessoas que já enfrentam uma dificuldade com a imagem corporal. Então, existem pacientes que têm anorexia. E essa época do ano isso pode ficar evidenciado. É aquela pessoa que vai recusar comer tudo que tem ali, e isso pode ser apontado. E a gente tem que lembrar que a anorexia não é uma falta de vergonha na cara da pessoa e não é uma dieta hiper restrita. É uma doença. A pessoa ela realmente não tem uma boa relação com a alimentação. E nessas festas a gente sabe que a família fala muito, os amigos falam muito, e essa pessoa fazendo uma recusa alimentar, ela pode entrar numa outra crise, especialmente de humor ou de ansiedade, porque outras pessoas em volta ficam apontando: Olá, fulana não tá comendo, fulana tá muito magrinha. E por falar em fulana tá muito magrinha, também é uma época que a gente pode se encontrar com pessoas aí que não estão muito atualizadas no mundo atual e que vão ficar reparando no seu corpo. Nossa, mas você engordou nesse ano. Nossa, mas como você ficou magra. Nossa, depois que você teve filho, seus peitos caíram. Nossa, como você está flácida, gente. Comentar o corpinho dos coleguinhas é muito fora de moda. Vamos evitar. Então, primeira armadilha no campo nutricional. Segunda armadilha, também no campo nutricional, mas envolvido com um outro aspecto que são os usos de substâncias. Na verdade, não está envolvido com nutrição, só a bebida.
Mas enfim, nós podemos ter um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. É uma época de festividade, as pessoas perdem o controle e isso também traz problemas. Para quem já tem o problema de alcoolismo, é uma época extremamente difícil de controlar o consumo porque a oferta é muito grande e as pessoas ficam envolvidas em ambientes que todo mundo está bebendo. Então fica muito mais complicado se manter abstêmio se a pessoa já estava tentando ficar abstêmia. Quem tem um problema de alcoolismo e não estava controlado, é uma época que vai enfiar o pé na jaca, vai beber demais. E a gente sabe que episódios de muita bebedeira, eles podem causar alguns outros riscos. A gente tem riscos cardiovasculares agudos, que podem ser causados pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. A gente tem uma intoxicação que pode ser além. A gente tem as ressacas. Então, tudo vai impactar muito. Para outras pessoas que não têm o problema de alcoolismo, a gente ainda tem uma outra coisa que para nós psiquiatras já é problemático, mas para a sociedade em geral é pouco falado, que também é o binge. Mais uma vez eu falando essa palavra, vou pedir para o editor escrever binge, para ficar bem claro, que é o binge com bebidas alcoólicas. Às vezes é uma pessoa que ao longo do ano não era acostumada a beber muito, mas porque tá encontrando os primos, tá na confraternização da empresa, e aí a pessoa faz o quê? Resolve beber muito. Tá acompanhando ali quem já bebia mais. E esses períodos de binge, eles também são envolvidos com aumentos de riscos, tanto na saúde mental, especificamente, quanto na saúde física, quanto na saúde emocional. Derrubei o meu microfone. Gente, meu microfone tá apoiado em cima de um caminhão de brinquedo para ficar na altura da minha boca. Então, essas pessoas, elas podem, de repente, beber muito e elas vão ter um aumento de problemas de saúde mental, de saúde física e também de saúde emocional. Porque a saúde emocional, às vezes, ela envolve algo que você falou que não devia ter falado para alguém. Isso não vai te causar necessariamente uma depressão, mas pode te causar um mal-estar que vai durar muito tempo na sua vida. O outro problema relacionado ao uso de substâncias é que essa época também, além das bebidas alcoólicas, nós temos um aumento de uso de outras substâncias, de outras drogas, para ser mais específico. Drogas lícitas, como o cigarro. E aí aqui a gente tem que lembrar, eu tô gravando esse vídeo em 2024, a gente tá numa baita moda de cigarro eletrônico. Então, às vezes, a Maria Eduarda e a Valentina vão se encontrar na festa de Natal na casa da vovó. Maria Eduarda já fumava, a Valentina não fumava e vai apresentar o cigarro eletrônico, e isso pode se tornar uma catástrofe na vida de todo mundo, porque cigarro faz muito mal à saúde. Nós também temos as drogas ilícitas, que o aumento também vai acontecer. O Natal, por ser uma festa de família, às vezes a gente vê isso um pouquinho menos, mas no Réveillon, que geralmente são festas que as pessoas vão para eventos ou que encontram só com amigos, o consumo de substâncias ele fica aumentado e aí a gente tem todos os perigos do uso de substâncias ilícitas. A gente corre o risco até de óbito por overdose. Então, aqui nós temos a segunda armadilha, que é o consumo excessivo dessas coisas. E por que que nessa época a gente tem um aumento de tudo isso? Mais uma vez a gente volta lá na lupa emocional. Quem tá feliz acha que tem que beber muito pra curtir, que tem que usar muita coisa pra curtir. Quem tá muito triste acha que tem que beber pra afogar a mágoa, acha que tem que usar droga pra esconder os sentimentos negativos. Então, tudo isso tem um impacto muito negativo na nossa vida, não só naquele momento presente que as substâncias estão sendo usadas, como pro resto da nossa vida, se a gente sobreviver a esses episódios. Terceira armadilha é no campo do sono. O campo do sono ele fica alterado nesse período de final de ano para muita gente. Primeiro ponto, as festas. Culturalmente, a gente tem esse lance de ter ceia meia-noite, da virada do ano ser meia-noite, por questões óbvias, e depois o pessoal seguir na farra por muitas e muitas horas, amanhecendo o dia. Tudo isso acontecendo uma ou outra noite no ano, eu não vou ser a pessoa mais chata do mundo e falar que isso vai fazer super mal para vocês, não, tá? Exceto se você já estiver numa crise, se você já for um paciente que não está muito bem da saúde mental. Então, às vezes, a gente pega nesse período de ano uma pessoa que já estava deprimida e aí passei 2 noites sem dormir, e isso pode piorar a depressão. Ou a gente pega um bipolar que passa 2 noites sem dormir e às vezes chapando o coco, e isso pode significar viradas de humor. Então, essas noites de festividades que os horários ficam alterados, para muita gente pode não significar nada, mas para algumas pessoas pode ser sim uma armadilha para a saúde mental. Um outro ponto que é alterado nesse período
é o fator férias. Tem uma galera que tira férias em dezembro e as férias alteram o padrão de sono. Essa alteração de padrão de sono geralmente é por hipersonia, a pessoa dorme muito achando que tá fazendo banco de sono, não existe banco de sono. Ou senão a pessoa muda muito os hábitos de sono e vai dormir 3, 4 horas da madrugada porque estava maratonando série e vai acordar meio-dia, 1 hora da tarde, na hora do almoço, se não acorda mais tarde. Essa pessoa tira soneca o dia inteiro porque tá quente, porque tá cansada, e aí fica desperta depois das 10 horas da noite, que fica ativa. E essa alteração, por mais que seja só em 1, 2 meses de férias, ela vai ter um impacto negativo na sua saúde mental. E na saúde física também, gente, tá tudo misturado. Saúde mental, corpo, tá tudo ligado. A gente tem mania de diferenciar isso. Quarta armadilha também tem a ver com férias, geralmente, que é a alteração do padrão de execução de atividade física. Quem estava acostumado a treinar, ir na academia, fazer um monte de coisa, de repente para porque viajou de férias e não quer usar a academia do hotel, quer viver por base de comida, de bebida, de passeio, não quer fazer atividade física. E esse sedentarismo, a gente sabe que vai ter impacto no corpo, a gente pode ter ganho poderal, e a gente passa um tempo muito grande parado, e quando for voltar, vai ser negativo. E também o sedentarismo, ele abre quadros e piora quadros de humor, de ansiedade. Então é sempre válido a gente manter o nosso corpo em movimento, mesmo durante as férias. Um outro ponto que pode acontecer nesse final de ano, por incrível que pareça, são pessoas que passam os outros 11 meses do ano totalmente sedentárias e nesse final de ano resolve ir pra praia e acha que pode jogar futevôlei com as pessoas que estão ali na praia. E esse início abrupto de atividade física, ele pode gerar alguns malefícios para a saúde física, risco de lesão do corpo, de músculo, de ligamento. Se a gente fica privado de movimento ou se a gente desenvolve dor por causa de alguma coisa que foi mal feita, isso pode impactar também na nossa saúde mental, porque depois a gente precisa ficar de repouso, ou a gente vai gastar muito dinheiro com médico, com fisioterapia, e às vezes não vale muito a pena. Então é uma armadilha que pouca gente se lembra, mas ela também faz sentido, que é da movimentação corporal. Quinta armadilha está no campo das relações interpessoais. É a época clássica da gente se relacionar, da gente encontrar com amigos do serviço num ambiente diferente, da gente reencontrar a família, encontrar a família toda junta de uma vez. E isso causa perrengue para muita gente, sim. Às vezes, a gente tem uma família que não é muito bacana. E o encontro com essa família pode ser deflagrador de um monte de problema emocional e psiquiátrico, porque é dali daquele lugar que a gente relembra traumas da infância, que a gente escuta comentários que a gente não gostaria, que a gente convive com um tipo de competição, com um tipo de comentário, de exigência que não faz parte da nossa vida mais, e isso realmente é muito chato, e isso pode causar muito problema. Uma outra coisa que nessa época do ano acontece é ficar mais evidente quem sofre de solidão, quem terminou relacionamentos, quem perdeu parceiros ou amigos por causa de óbito, para quem está distante geograficamente de quem ama. Então é uma época que isso fica muito doloroso. Quem já é acostumado a ficar sozinho, nessa época, isso pode doer um pouco mais, porque vê todo mundo confraternizando e essa pessoa se esquiva disso ou não é nem convidada. Isso é muito chato. Às vezes está lá na confraternização da empresa, vê todo mundo super envolvido num amigo secreto ou super envolvido em conversas sobre o ano todo, e essa pessoa que tem dificuldade de relacionamento, por seja lá qual for a questão, às vezes é uma fobia social, às vezes é uma timidez excessiva, às vezes é um processo depressivo que deixa essa pessoa mais reclusa, essa pessoa fica ainda mais desconfortável e deslocada vendo todo mundo convivendo dessa forma festiva e às vezes ali no cantinho, se é que foi convidado. A gente tem que pensar também nas pessoas que já são muito solitárias, que não tem nenhum grupo de trabalho, que moram sozinhas, que estão em outro país, que estão em outro estado e que vão passar essas noites de festividade, de Natal, de Ano Novo sozinhos. E isso pode ser muito doloroso, pode ser muito ruim e pode inclusive ter um risco aumentado em relação à morte. Não posso deixar de lembrar também que essa época, quem tem dor de cotovelo dói mais. Tem muita gente que gostaria de estar passando essa data festiva com um companheiro, com uma companheira que já não está mais aqui,
Ou se não, é uma época que você gostaria que seu companheiro, sua companheira fosse uma pessoa melhor e ali você vê que coletivamente não é uma pessoa tão bacana assim. Então é uma época que dói pra galera que o relacionamento não tá muito bom ou que o relacionamento já tinha acabado e tá ali solteirão nessas datas de final de ano. E a gente pegando por aqui disso, de quem tá solteirão, principalmente festa de Réveillon. Às vezes a pessoa sai querendo tirar o atraso e pode se envolver em relações também muito tóxicas, porque não dá tempo nem de selecionar com quem tá se relacionando. Então, se alguém tá vendo esse vídeo aí há tempo, cuidado. Pode sair, gente, vai comemorar ano novo, vai beijar na boca na hora dos fogos, mas cuidado com quem você vai se envolver e entregar suas emoções, sua alma e essas coisinhas fofinhas todas. Bom, eu tinha falado que seriam só 5 armadilhas, mas eu quero trazer alguns bônus aqui no final do vídeo. Se é que alguém vai chegar até aqui, porque eu já vi que o povo acha meus vídeos muito longos. Gente, eu tô tentando ser sucinta. É porque os assuntos são muito importantes e a gente precisa falar muito. Bom, vamos lá. Anotações. Primeiro bônus sobre o final de ano: gestão de estresse. É uma época do ano que pesa no bolso. Então, se a gente não teve um ano muito próspero em termos financeiros, nessa época fica mais evidenciado o nosso perrengue. A gente às vezes não tem dinheiro para comprar uma ceia bacana. A gente não tem dinheiro para fazer uma decoração de casa bacana. A gente não tem dinheiro para fazer troca de presentes. E isso causa muita dor em quem tem perrengue financeiro. Além da dor, causa também alguns desconfortos, do tipo não dormir à noite porque tá preocupado como é que vai pagar a conta. A gente tem uma série de contas que caem, de boletos que caem em janeiro, e as pessoas se preocupam com isso já desde o final de ano. Quem trabalha e tem direito a 13º, às vezes o 13º ele é insuficiente para a quantidade de dívidas que se acumularam até esse período. Então, também, gente, problema financeiro é uma das maiores causas de adoecimento mental, tá? Tanto é que eu brinco com o pessoal, prevenção de saúde mental perfeita é ter dinheiro. Não que isente a gente de ter doença mental, mas é uma baita de uma prevenção. Então, a falta de dinheiro é um fator de risco enorme para adoecimento mental. Outro bônus: traumas familiares. Um monte de gente tem em diversas proporções, e essa época do ano pode deixar isso muito mais evidente. E no outro lado da moeda, infelizmente, é uma época do ano danada para causar traumas desses relacionamentos interpessoais, seja com a família ou com amigos. É sabido que é uma época em que crianças correm mais riscos de serem abusadas nas festas de família, inclusive de amigos. Então, quem tem criança, quem tem adolescente, muito cuidado aí. E é uma época que, como eu falei no começo, tá tudo sendo visto com uma lupa e às vezes um acontecimento que poderia ser um pouco menos dolorido em outra época do ano, em dezembro fica mais marcante dentro do nosso cérebro. Então, às vezes, uma briga que o pai bêbado teve com o filho. Então, às vezes, uma briga que o pai bêbado teve com o filho na hora de comer o peru de Natal. Ou se não, a ausência de alguém, ou a negligência, ou uma violência na virada do ano. Isso fica muito mais evidente e pode ser muito mais traumático. E por falar em traumático, vamos a outro bônus. É um período de aumento de violência. Porque, como eu falei lá no começo, o pessoal chapa o melão de um monte de coisa, fica com as emoções à flor da pele. E isso pode gerar violências domésticas, violências no trânsito, violências em outros ambientes. A gente precisa ficar atento a esses casos de violência e evitar tudo que a gente pode evitar. E quem já tem o pavio curtinho, gente, por favor, respira, bebe um copo d'água antes de sair explodindo com todo mundo aí em volta. Mais um bônus: é uma época de aumento de risco de acidentes domésticos. A pessoa resolve cozinhar uma coisa que nunca cozinhou antes e pode se queimar. Tem muita criança junta, reunida, correria e muitos adultos para cuidar e ao mesmo tempo ninguém cuida direito. Então, criança pode cair em piscina. Então, todo mundo muito atento a esses riscos domésticos de sempre, beleza? E por último, e não menos importante, como um bônus, a gente tem um período de fim de ano, como um período de grandes frustrações também. Às vezes a gente planeja muita coisa e não dá certo para as festividades. E o que eu acho mais importante ainda nesse tópico é a gente falar sobre a virada de ano. Quando a gente vai fazer aquele balanço de tudo que passou e de tudo que a gente quer para o próximo ano, o que pode ficar mais evidenciado são as frustrações de tudo que a gente não conseguiu. Muito cuidado com isso aqui, gente. Apesar de ser muito mais fácil a gente se envolver nesses pensamentos negativos de frustração e de auto-julgamento, eu peço para quem está assistindo esse vídeo
fazer um esforcinho extra, esse ano pelo menos, pra gente controlar e não entrar tanto nessa vibe da frustração e do que deu errado. Pra gente tentar focar o que deu certo, ou o que pelo menos não deu tanto errado na nossa vida. Vou ficando por aqui, tentei fazer esse vídeo da forma mais rápida possível, para trazer o máximo de conteúdo possível para vocês sobre essa época de fim de ano. No mais, eu desejo um feliz Natal para todo mundo que tá vendo. Também uma feliz virada de ano novo. A gente tá finalizando aí um ano que eu sei que para muita gente foi muito complicado. É um ano que teve muita dificuldade financeira aqui no Brasil para muita gente. Então, ó, gente, abraço apertado aí. Tamo junto, inclusive. Mas vamos tentar nesse período do ano a gente minimizar o que tá nos fazendo mal e otimizar o que pode nos fazer bem, tá bom? Então, beijo pra todo mundo. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode aproveitar desse conteúdo. Curtam esse vídeo se vocês acham que a mensagem foi válida. E é isso aí. Tchau!